Amém, glória a Deus, salve a todos, papai do Senhor Jesus. Louvamos a Deus, adoramos a Ele, por Ele conceder a oportunidade de a gente estarmos juntos mais um domingo, para o mesmo objetivo de adorar a Ele, dar glórias e louvor por tudo que Ele é. Então, a partir de agora, estamos a vivo a cores para todo o continente do globo Terra. Se você quer, estamos ao vivo. Se você não quer, estamos também. Se você é de Jesus, a gente estamos. Se você não é, estamos. Se você aceita Jesus, a gente manda Ele para você. Se você também não quiser, a gente manda Ele também para você. Porque às vezes você tem uma escolha que é diferenciada do seu coração, e dentro de você tem uma alma, tem um espírito, que são carentes e sedentes de Deus. Então é por isso que o nosso objetivo é levar, impulsionar, encorajar, ajudar você a poder se deleitar na presença de Deus. Então vamos orar, vamos apresentar o nosso país, vamos apresentar todo o continente do globo Terra, para que Deus Ele use de misericórdia para aqueles que precisam da misericórdia de Deus. Querido Pai, meu Deus, meu Senhor, te louvamos, Pai, te adoramos, te glorificamos, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Contigo está a glória, contigo está o poder. O Senhor Deus do universo, o Senhor é aquele que fez a terra, o mar e o céu. O Senhor é aquele que deu a oportunidade de nós podermos alcançar a sua misericórdia na pessoa do seu Filho amado. E é por esse motivo, Pai, que nós estamos nessa noite, com mais um propósito, com mais um objetivo de dizer o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é poderoso, o quanto somos carentes e dependentes do Senhor. E eu quero nesse momento, Pai, te apresentar o nosso país, as autoridades, quero te apresentar toda a extremidade do globo Terra, aonde tiver um ser humano, Pai, independente das suas ideias, seus pensamentos, mas que o Senhor use de misericórdia para com eles. Eu quero te apresentar os da terceira idade, que cantaram, louvaram, evangelizaram, testemunharam do seu poder. E hoje muitos se encontram no abandono, com vontade de chegar no templo para, junto com a igreja, te adorar, e não tem mais essa oportunidade. Meu Deus, com o teu Espírito Santo visita, porque Ele também já testemunhou o quanto o Senhor é maravilhoso. Eu quero te apresentar, Pai querido, os senhores, as senhoras, os jovens, os adolescentes, as crianças. Quero te apresentar cada igreja que nasce um compromisso de dar o legítimo e o perfeito louvor ao Senhor, que é todo poderoso. Eu quero te apresentar os manicômios, porque diz a sua palavra que nem os loucos errarão o caminho do céu. Quero te apresentar, Pai querido, os hospitais, aqueles que estão nos leitos, nos corredores, que estão desenganados da medicina, mas o Senhor é o remédio das nações. Eu quero te apresentar aqueles que estão trancafiados nos presídios, vivendo em estados vegetativos, e muitos que já te serviram, Pai, por alguma coisa banal, Ele te abandonou e hoje paga um alto preço. Mas o Senhor também pode usar de misericórdia com aqueles que ali estão pagando pelos seus delitos. Pai querido,
Receba a nossa adoração nessa noite. Receba o nosso louvor, Pai. Tanto dos que aqui estão presencial, como que aqueles pelas redes sociais também vão estar nos acompanhando e te adorando. Meu Deus, te pedimos em nome do seu Filho amado, que vive e que reina para todos sempre. Glória a Deus. Vamos cantar louvor ao nosso Deus. Deus abençoe você no Facebook, no Kawaii, no Instagram, no TikTok, no canal Boa Gente. Deus abençoe vocês pelas redes sociais. Também quero saudar a todos uma paz do Senhor Jesus. Desde já também agradecendo, irmão, ao Senhor, por mais um domingo que assim o nosso Deus Ele nos concede, da gente estarmos mais uma vez aqui reunidos para adorar e para engrandecer o nome do nosso Deus, o qual é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que nós possamos estar adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Que você aí do seu lar possa também cantar conosco, exaltar e glorificar o nosso Deus. Amém? Vamos cantar louvores ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Fiel é o Senhor, o qual nos chamou. Aleluia. Irmãos amados e resgatados, seguir avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valente e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. E santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor mais uma vez.
enviou seu Filho amado perdoar pra me salvar. Na cruz morreu o meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Quando enfim chegar a hora em que a morte me enfrentarei, sem medo então terei vitória e irei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, fiel é o Senhor para conosco, glória a Jesus. Tu és grande, Deus, em sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Não desanimes, por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando
como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Oh, glória a Jesus, tu és grande Deus. Aleluia. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Seu amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Glória a Deus. Aleluia. Tu és fiel, Jesus. Aleluia, Deus. O pão da vida descido dos céus, da paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador. O Redentor vem sem pagar do pecador o mal sanar. Pra um perdido buscado a luz, depressa vem a paz lhe dar. Diz mais amoroso Jesus, oh vem me confortar. Gozo santo pra quem tem a luz, em se lembrar do seu Senhor. É só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Joelhou-se, meu Senhor, teu fato é leve, que amor. Se eu não posso levar minha cruz, depressa vem me ajudar. Davis mais amoroso Jesus, ó vem me confortar. Por duras provas e perseguições, tu fazes o fiel passar, e quem vencer a ter galardão também no céu lugar. Lá verei teu esplendor, a tua glória, Salvador. Se não puder carregar minha cruz, depressa vem me auxiliar.
Glória a Jesus. Jesus, o teu insondável amor me faz sentir no coração o amor de Deus, esse santo amor, e viverei então de Jesus, meu corpo, tu me das graças e vigor. Tu és o pão que a vida produz, minha alma vem alimentar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó, vem me confortar. Aleluia. 5, 4, 7. Glória a Jesus. Engrandecido és tu, Senhor. Glória a Jesus. Adore ao Senhor, exalte o Rei da Glória. Ele está aqui para receber a nossa adoração. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos, nesta vida já cessou. O Senhor, os bons efeitos, terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vida do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. E o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Nesta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do meu filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. Prego que em toda parte, Jesus Cristo já voltou. Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Qual som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo
para o lar. O rei está voltando, o rei está voltando. A trompeta está soando para os santos transladar. Se o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Nosso Deus, Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Nós esperamos que escute a oração. Nós, teus servos, já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E o crente que a te clama, vem confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, para que tudo que é infinito jamais possa se rever. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. Que a te clama, vem confirma a petição. Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. Que a te clama, vem confirma a petição. Mais a tua graça e enche-nos do teu poder. Teu templo, ó Deus, que faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E o crente que a te clama, vem confirma a petição. Com o teu Espírito faz milagres, ó Senhor. E tudo que tens dito cumpra-se, meu Redentor. Dou-te graças, Rei da glória, pois ouviste a petição. Benzinhos de vitória, mas tu deste ao coração. Oh, aleluia, glória a Jesus. Bom é louvar e exaltar ao Senhor, né, irmãos? Não existe nada melhor do que quando o crente está na presença de Jesus, adorando ao Senhor, bendizendo e glorificando o nome dEle. Porque o Senhor, Ele tem cuidado de nossas vidas. Ele tem nos ajudado a permanecermos de pé na presença do Senhor
Então para nós é um prazer estar na presença dele, louvando e bendizendo ao nosso Deus. Que o nosso Deus ele continue abençoando os irmãos, que tem orado por nós, para que nós pudéssemos estar aqui na presença do Senhor. Tem alguém que está nos apresentando diante de Deus. Então que Deus recompense cada um com ricas bênçãos do céu. E somos gratos porque vocês têm nos ajudado através das vossas orações. A palavra do Senhor, irmão, aqui no Salmo 100, bastante conhecida de todos nós, diz: exalta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-nos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Esta é uma palavra fiel e verdadeira, vindo do nosso Deus para as nossas vidas, aonde Ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. O Senhor aqui não está fazendo acepção de pessoas, mas está dizendo que todos os moradores da terra celebrem com júbilo, com alegria. Glória a Jesus. Que possamos estar na presença do Senhor, celebrando ao Senhor com júbilo, louvando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Todos os moradores da terra, todo ser vivente que habita na face da terra, possa estar na presença de Deus, adorando, louvando, agradecendo, alegre e feliz, porque o Senhor tem feito grandes coisas no meio do seu povo. Servir a Ele, ao Senhor com alegria, e apresentar-nos a Ele com canto. O Senhor, Ele nos salvou. O Senhor Jesus, Ele nos aceitou com seu tão grande amor, para que nós estivéssemos servindo a Ele com prazer e com alegria, na presença dEle com um cântico novo, exaltando e louvando ao seu nome, porque a palavra de Deus ela é fiel e ela nos diz que todo ser que tem fogo louve, adore, exalte o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Aleluia. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Muitas das vezes nós, a gente quer dar uma de bom. Não, porque eu sou bom, o Senhor me aceitou. Não, irmãos. O Senhor nos aceitou por a sua infinita misericórdia. Foi Ele, não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que escolheu a nós. Aleluia. E nos fez ovelha do seu pasto, porque a palavra do Senhor diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas que não tinham pastor, mas aqui Ele diz que foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Glória a Jesus. Quando o Senhor nos aceitou, Ele nos abraçou, Ele nos acolheu com seu tão grande amor, que nos fez ovelha do pasto dele. E hoje nós somos ovelhas e temos o Senhor como nosso pastor. Glória a Jesus. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hino. Louvai e bendizei o seu nome. Glória a Jesus. Quando o Senhor nos aceitou, Ele colocou um cântico novo na nossa boca. E a palavra diz mais assim, que muitos ouvirão, glória a Deus. Por isso que Ele diz: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hino.
louvar e bendizer o nome do Senhor. Glória a Jesus. Por que, irmãos, devemos adorar o Senhor com louvores e com hinos? Porque ele diz assim: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz: se não fosse as misericórdias de Deus, os homens já nos tinham engolidos vivos. Mas a misericórdia de Deus é tão grande sobre as nossas vidas, que aqui nós estamos engrandecendo o seu nome, contando os feitos que o Senhor tem feito em nossas vidas, para que nós pudéssemos estar na presença dele. A misericórdia dele é sobre as nossas vidas, porque ele é bom, ele é fiel, ele é misericordioso para conosco. Quantas das vezes nós falhamos, nós erramos, nós pecamos diante de Deus, mas a misericórdia dele é maior, que nos perdoa, que nos ajuda, para que nós possamos prosseguir, servindo a ele na beleza da sua santidade. E a misericórdia do Senhor sobre nós. Porque se não fosse isso, irmãos, nós não estávamos aqui nesta noite. Nós estávamos em casa, nós estávamos numa praça, nós estávamos em outro lugar. Mas a misericórdia de Deus é grande sobre nós. E aqui nós estamos no templo, adorando ao Senhor e dizendo para você que a misericórdia dele é grande, que alcançou a nós e também pode alcançar a você. Aleluia! Glória a Jesus. Basta tão somente você querer. Basta tão somente você crer e acreditar no Senhor Jesus. Porque o que ele fez em nossas vidas, assim ele faz na vida daquele que quiser o Senhor como seu Salvador. Glória a Deus. Porque fiel é aquele que nos chamou. Fiel o Senhor para conosco, mesmo que a gente foi infiel para com Deus, mas ele permanece fiel, porque ele é Deus. Aleluia. E fora dele não há outro, de maneira alguma. Vamos continuar, irmãos, na presença de Jesus, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, tendo a plena certeza e confiança que o Senhor está conosco todos os dias de nossas vidas. Aleluia. Sentindo a presença dele bem de perto, sabendo que estamos aqui não é em vão. O Senhor, ele tem recebido a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão a ele, por tudo quanto ele tem feito e vai continuar fazendo em nossas vidas. Glória a Jesus. Amém? Vamos permanecer glorificando a Deus e vamos hoje, Juliana, adorar o Senhor também com os louvores. E você que está conosco, glorifique aí onde você está, exalte ao Senhor Jesus, porque Ele conhece a tua necessidade e somente Ele é quem pode suprir. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Aleluia. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço as filhas minhas, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Deus. Quero te adorar,
Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel a mim. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Não consigo vir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, não tome nisso. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o ser que reflete a imagem do Senhor. Não parece no mundo ainda não voltou. Bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais caro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Glória a Deus. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou nisso. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não brotou. Já é o bastante Deus reconhecer você. Você é precioso, mais caro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
comigo agora em nome de Jesus. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Meu irmão, quantas das vezes as pessoas elas dizem assim, às vezes eu já ouvi bastante, eu não sei para que foi que eu nasci. Mas quando você fizer essa pergunta para você, fique de frente ao espelho. Este louvor diz, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Glória a Deus. Não chore se o mundo já te fez chorar. Glória a Jesus. Quando você estiver triste, pensando que tudo acabou, quando você se sentir só, e diz, todos me abandonou, fique de o Senhor vai refletir sobre a tua vida. Basta tão somente você estar na presença do Senhor, confiando e acreditando. Amém? Desde já, irmãos, também queremos mandar a paz do Senhor para o pastor Lido. Glória a Deus, está aqui, dizendo, Deus vos abençoe. Amém, pastor? Somos gratos pelas vossas orações. Que Deus continue abençoando o pastor Lido ali em Recife, a sua esposa, a pastora Jaqueline e toda a sua família. Maria Silva é a prima da minha mãe, conhecida como Lia. Que Deus continue abençoando a sua vida e toda a sua família, em nome de Jesus. Também a nossa irmã Eliane Maria. Que Deus continue abençoando a irmã, a sua vida e toda a sua família, em nome de Jesus. Também a minha filha ali em Santa Cruz, Josenane, seu esposo Diácono Jackson, a minha neta Emanuela, Janice Toritano, que Deus abençoe em nome de Jesus. Também mas precisou morar em Santa Cruz e hoje ela está ali naquela cidade. Que Deus continue abençoando ela e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? E os demais que não deixaram seu comentário, mas ele vai lá, dá uma passadinha, tem ouvido os louvores, as pregações. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Somos gratos, porque vocês sempre estão conosco. Muitas das vezes, Senhor, recompense cada um com ricas bênçãos dos céus, em nome de Jesus. E a gente vai continuando na presença do Senhor, adorando a Ele, glorificando e servindo ao Senhor, com prazer, com alegria e exaltando o nosso Deus, porque Ele até aqui tem nos abençoado e vai até o fim, para a honra e glória do seu nome. Amém? Vamos ouvir José, em nome de Jesus, e a gente continua adorando ao Senhor, porque quando nós chegamos aqui, o Senhor já está. Excelente na paz do Senhor. Amém. Somos graças a Deus, irmãos, por estarmos na sua presença. Agradecemos por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Quero ler aqui aos irmãos o versículo que se encontra em Romanos 8, a partir do versículo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos Romanos, ele faz uma pergunta, né? Quem poderá nos separar do amor de Cristo, né? Glória a E logo Deus. em seguida ele faz do questionamento se há morte, se essas coisas poderão nos separar do amor de Cristo. É Deus, Quão aleluia. grandioso o amor de Cristo é, que mesmo a morte não há de nos separar. Amém, irmãos? Amém, Jesus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? A morte, ela é o último inimigo do homem.
Glória a Jesus. Mas nem a morte pode separar o cristão de Jesus. Aleluia. Que nós não possamos, Deus. Às vezes a gente encontra tanta dificuldade, porque a dificuldade que impõe é o ser humano para servir ao Senhor. Não é Deus que coloca as dificuldades na nossa frente, somos nós mesmos. Tanta dificuldade, tão difícil de servir ao Senhor, mas quando o ser humano ele quer, se torna fácil e possível. Aleluia. Basta tão somente, irmãos, a gente entregar a nossa vida, estar conosco, e todas as tentações, perseguições, as angústias, as provas, as lutas que vier ao nosso encontro, se o Senhor está em nós, basta tão somente a gente confiar. Aleluia. Porque quando a gente confia no Senhor, Ele age, porque Ele é Deus. Ele é Deus grande, que peleja pelo seu povo. Quando acreditamos e confiamos que Ele vai pelejar por nós, Ele nos faz vitorioso. Porque muitas das vezes nós deixamos de acreditar no Senhor, nós deixamos de confiar em Deus e vamos confiar no homem que é falho, que é imperfeito. O que Ele promete, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Aleluia. Então vamos permanecer, irmão, servindo a Ele, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Que o nosso Deus, Ele continue nos ajudando, nos abençoando, e a gente vai continuar nesta peleja, nesta batalha, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor e dizendo para você que Jesus Ele é bom. Aleluia, glória a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém, glória a Deus. Reforçando aqui que a pastora já anunciou, Deus abençoe aos irmãos que estão online conosco. Aqueles que escrevem na tela, aparecem no monitor. E aqueles que não comentam, não escrevem, não aparecem. Deixa eu pedir até desculpa a vocês, se houver algum estudo assim na imagem, de foco, que ao vivo dá trabalho para fazer, irmãos. Tem pessoas que a gente sabe muito bem que não é a plataforma, é o hack que tenta derrubar a nossa live. Principalmente quando as pessoas estão entrando ao vivo, estão compartilhando, ele começa derrubando a live. Porque todo que se levanta contra o reino de Deus, ele não tem futuro nenhum. Então, aqui mesmo agora está tendo um problema sério, que tem um hack tentando derrubar a live. Dizem, ore para que Deus estenda suas mãos de misericórdia até por essas pessoas mal intencionadas que querem acabar de todo jeito com o livre, podemos dizer, a nossa livre nas igrejas, no campo, sempre temos essas dificuldades. Então, os irmãos que estiverem assistindo, fique certo que sempre está dando os desfalques aí, é porque tem um hack tentando derrubar a live. Deus abençoe a todos vocês. O pastor Nido, ali em Olinda, Deus abençoe a ele e sua família, em nome de Jesus. Está chegando aí a temporada do verão, vamos nos programarmos para poder convidar as caravanas dos irmãos, que tanto a gente já fazia esse trabalho aqui na igreja Nova Unção Bonito. Então, creio que agora no verão a gente vai poder entrar em contato com os irmãos e a gente poder fazer aqueles trabalhos de avivamento. Amém? Então, sou muito grato a vocês que a live transmitiu o culto e temos um público, irmãos, que são alcançados no Facebook, no Kawaii, também no Instagram e pelo canal Boa Gente JF.
Aonde a gente alcança mais pessoas é pelo Kauai. Temos uma média de 500 a 600 pessoas que sempre assistem a gente pelo Kauai. Muito embora que no Kauai só entra 10 minutos e o nosso culto todo é de 1h30 mais ou menos. Mas eu creio que muitas pessoas têm sido abençoadas por isso. É vocês que nos ajudam e nos impulsionam a gente continuar fazendo esse trabalho. Ao provedor de internet, o JR Net, o Rivaldo Net, que forneceu o ponto de internet de graça para a igreja, e assim a gente pode transmitir ao vivo e a cores. Então Deus abençoe a todos. Daqui a pouco a gente estamos encerrando em nome de Jesus. Do Salmo 15, o salmo do próprio salmista Davi, em forma de cântico, ele fez aqui as suas melodias, as estrofes cantadas do verdadeiro cidadão dos céus. Se ele fez, irmãos, essa letra em forma de cântico, então, quando ele já nomeia o verdadeiro cidadão do céu, você sabe que o oposto de verdadeiro é o falso. Então ele começa no Salmo 15 dizendo assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não defama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o repobro é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem recebe suborno contra os inocentes. Quem faz isto nunca será abalado. Então o salmista Davi, na sua experiência de verdadeiro cidadão dos céus, aqueles que você pode dar um voto de confiança de que ele é um verdadeiro cidadão dos céus. É uma maneira, irmãos, de expressar, de qualificar o falso e o verdadeiro. Pois, figurativamente, no figurino, a gente recebemos o título de cidadão dos céus. Já que nós temos o título de cidadão da terra, que isso está nos cidadãos brasileiros, e para mostrar que somos verdadeiros cidadãos brasileiros, a gente tem o RG, temos o CPF, a gente tem o registro civil, que é a reservista, e certidão de nascimento, certidão de casamento, provas de endereço onde você tem o seu residencial. Tudo isso qualifica que você é um cidadão brasileiro. Então, quando você preenche esses parâmetros, você está demonstrando a sua verdadeira cidadania brasileira, como nasceu no Brasil e assim sucessivamente. Porém, depois que vem o lado humano como cidadão de sua pátria, os todos profanos, então a gente ganhou um título também de cidadão dos céus. Para ser cidadão dos céus, você precisa ter um confissário, você precisa ter um documento próprio de você mesmo, pelas suas ações, pelos seus o procedimento, pelo seu caráter, de como você se torna um cidadão dos céus. Então a sua cidadania do céu, ela é de suma importância com o testemunho de vida que você tem.
não precisa um documento, porque não existe crachá nem documento que garanta que você é um cidadão dos céus. Porque se fosse por documentos, você poderia chegar no cartório e protocolar um documento, registrar e constar que por esse documento, assinado pelas autoridades do cartório e reconhecida a firma, você se torna um cidadão dos céus e reconhecidamente mundialmente. Então não existe documento para isso aí. Existe o documento do cidadão da pátria, mas cidadão dos céus não existe um documento protocolado. Aí as pessoas podem até me perguntar e questionar: mas pastor, e não existe o certificado? Não existe a credencial? Isso aí é um documento para você demonstrar que você é vocacionado. Por exemplo, a credencial de pastor, você foi credenciado para assumir como pastor de uma denominação, seja sua ou seja de outro. Uma capelania, você é credenciado para ali. Você faz a teologia, você é credenciado pela teologia. Então assim sucessivamente. Você é membro da igreja, então tem lá um cartão de membro comprovando que você é membro daquela denominação. Mas isto aí não te garante que você é um legítimo cidadão dos céus. Isso aí são credenciais para que seja reconhecido de um ministério para os céus. Você precisa ter características. E quais são as características que influem dentro de você, que testemunha que você é um cidadão dos céus? Eu vou dar primeiro um exemplo de um homem, de um profeta que tivemos no Velho Testamento, um profeta chamado Eliseu. Eliseu, como todos conhecem, é relato de que Eliseu foi o sucessor do profeta Elias. Então Eliseu, ele, como sucessor de Elias, um profeta temido na terra, ele teve lá as suas características que realmente alguém pode testemunhar dele que ele era o verdadeiro cidadão do céu. Como? E todas as vezes que ele passava naquela hospedagem, ele ali se hospedava, dormia, fazia suas refeições, pagava no outro dia e seguia sua viagem. E a proprietária daquela hospedagem, ela foi descobrindo em Eliseu algo diferente. Eliseu era um homem, como qualquer homem, caivo, né? Ou na liturgia de hoje chama careca, né? Ele tinha lá todas as suas características humanas, mas a dona daquela hospedagem, como ela descobriu? No agir, no procedimento, no caráter, como cidadão de cumprir os seus deveres. E quando foi um dia, além dos mais dias que Eliseu se hospedava ali, era um dia, ela resolveu quebrar o anonimato e dar o testemunho de Eliseu. Ele pagou sua conta e seguiu seu caminho, sua jornada. Enquanto Eliseu seguia a sua jornada, ela chamou o esposo dela. E chegou para o esposo dela, ela poderia ter dizido ao esposo: esse cidadão que se hospeda aqui, ele me soltou uma graça, como a pessoa diz hoje, né? Ele me faltou com respeito, ele tirou liberdade ou libertinagem comigo. Ela poderia ter chamado o esposo e ter falado isso para ele. Mas quando ela chama seu esposo vem até ela esperando que tipo de palavra ela se dirigia com respeito àquele homem que já era freguês daquela hospedagem. Ela chegou para o esposo e disse: eu tenho observado este homem e vejo que ele é um santo homem de Deus. Agora eu pergunto a você: Eliseu estava com crachá? Não estava.
Eliseu andava com título, com um diploma para identificar? Não. Mas pelo procedimento dele, pelo caráter dele, aquela mulher deu o título de santo homem de Deus. E você sabe muito bem que quando o ser humano leva esse título de santo homem de Deus, está dizendo que ele é um cidadão dos céus, é um representante do reino de Deus. Então quando ela botou para fora aquilo que ela observou que estava dentro dela para o esposo, ela disse para o esposo: olha, e tem uma coisa, a partir de hoje a gente vai tratar esse homem diferente. Como? Disse a gente, um candeeiro e uma cama. Ele não vai ser tratado como um homem qualquer, ele vai ser tratado com regalias. Porque para receber um título desse e ser presenteado com esses atavios, ele ganhava o título de uma pessoa de tratado diferente. Eu creio que os funcionários da pousada trataram ele diferente. O esposo daquela mulher também viu e acreditou naquela mulher. Então, irmãos, quando você vai para Malaquias, capítulo 18, me sai da memória, 3 e 18 de Malaquias, que quando o profeta diz: veja a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Então não é fácil lançar um desafio, porque Malaquias 3,18 fala de um desafio. Como? Colocando as pessoas a olhar, a observar de todas as maneiras. É uma coisa, irmãos, que hoje a gente vê. Eu me lembro muito bem do evento que foi feito, e naquele evento, onde vinham ministros de várias regiões para aquele evento, e colocaram um porteiro ali, um homicídio. O ministro não entra ninguém aqui sem se identificar, tá certo? Você não deixa ninguém se identificar. Todos que forem entrar aqui, você vai pedir a identificação dele. E o porteiro se intromiu e ficou lá. E passava logo, ele pedia a identificação. Passava logo, ele pedia a identificação e liberava para entrar. E daqui a pouco vai ver um pastor, aquele tipo de pastor que quer ser reconhecido dando a carteirada. E o porteiro olhou para aquele cidadão e observou nele características diferentes de um cidadão do sentido, o procedimento daquele cidadão. Então, na humildade dele, ele olhou para aquele cidadão e disse: se o é crente? E aquele homem, cheio de empolgação por gostar de dar carteirada, disse: não, você está vendo que eu sou aquele ministro, foi tão grande que nem crente ele quis ser. Ele disse: você está vendo que eu sou pastor, aqui meu crachá. E o porteiro simplesmente perguntou se ele era crente. Por quê? Porque para ser pastor tem que ser crente. Se ele não demonstrar a sua crença em Jesus Cristo, ele não pode ser vocacionado ou qualificado para ser pastor. E também ele não pode ter o título de cidadão do céu. Então, o verdadeiro cidadão dos céus, a característica diferenciada, ela não pode ser apresentada no documento formal. Alguém precisa olhar nele e ver a diferença. Já foi cantado aqui, parece que o último louvor: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Aleluia. Então, irmão, como você sabe que entre as coisas que são originais hoje, das coisas que podem ser originais são falsas, a única coisa que até hoje
os inventores, a ciência, os estudiosos, os arqueólogos, tanto tipo de pessoa, não conseguiram falsificar com o espelho. Ninguém tira a origem do espelho. Tira. Já viu um espelho falso? Ele mostra aquilo que você é. Muito embora que as pessoas muitas vezes se deparam de frente do espelho, vixe, como eu estou terrível hoje, como eu estou horrível hoje, como eu estou feio hoje, como eu estou desarrumado. O espelho está mostrando a verdadeira. O espelho está mostrando o verdadeiro pessoas que você é. O espelho ele não mente. Ele mostra para você o que você é. Me faz lembrar quando lá no Jardim do Éden, os seres viventes, ele precisava fazer um homem para que ele pudesse ser o dominador ali, o líder, o mordomo, o administrador. E ele, em ligeiras palavras, ele falou no plural. Estava o Pai, estava o Filho, estava o Espírito. Por isso que ele usou o plural. Façamos o homem. E o homem que Deus protocolou, programou para fazer, ele diz conforme a nossa imagem e semelhança. Então, o verdadeiro cidadão do céu, ele precisa ter a semelhança e a imagem de Deus. É difícil, não é? Até na telinha do celular serve de espelho. Eu vejo muita gente abre assim, você mostra no celular, vê um espelho. Será que você já paramos diante do espelho, até lá no quarto, a gente só. E mesmo que o espelho mostra para você, você diz, nossa, como eu estou desarrumado hoje, como eu sou terrível, como eu estou horrível. Então, se você vê, Deus é assim. Será que eu estou com a imagem e a semelhança de Deus? Porque o que se prega hoje, irmão, a liturgia que se prega hoje é: vamos morar no céu, vamos para o céu, vamos ser arrebatados. Mas para entrar no céu, irmão, devemos entrar pelo parâmetro do vínculo chamado perfeição. Para isto, nós vemos o resultado de Enoque. Viveu 350 anos e andou Enoque com Deus e foi transladado para não ver a morte. A palavra transladar significa arrebatado, tomado. Mas a Bíblia diz: Enoque andou com Deus. Então, dá para a gente com Deus. Ele anda com Deus. E para ser arrebatado e dando um arrebatamento, ele precisa atingir um vínculo chamado estatura de. E o apóstolo Paulo, ele já descreveu nos seus livros, dizendo: convém que o que é mortal se revista da imortalidade. Convém que o que é corrupto se revista da incorruptibilidade. Então você pode dizer assim: tragada foi a morte da vitória. Profundo aqui, irmãos, quando ele descreve assim o verdadeiro cidadão dos céus. Se ele falou a palavra o verdadeiro, é porque existe o falso. Isso aqui é tema para a gente passar um mês falando sobre isso aqui. E ainda é pouco. Porque vivemos em século das imitações. E você sabe que o imitador não é o original.
aquilo que a gente chama hoje de couve. É o couve, né? O couve não é o original. Ele é o imitador. E não podemos nem ser, nem aceitar, nem aquilo da gíria que chama engolir o couve do cidadão do céu. Nós devemos ser cidadão dos céus. Ou somos ou não somos. Então o salmista ele disse: o verdadeiro cidadão dos céus. Então ele não foi muito longe. Ele não criou o artifício de coisas para identificar, para acreditar ou não dá. Porque se nós vivemos o século da imitação, então dá para ver que tem mais mentira hoje, tem mais couve hoje do que verdade. Então ele foi lá e descreveu as características de um verdadeiro cidadão dos céus. Em quem você pode confiar, em quem você pode até indicar. Hoje está difícil de indicar as pessoas, não está? Está ou não está? Porque é tanto escândalo, é tanto pastor não devendo a justiça aí, é tanto cantor sendo couve, é tantos pastores hoje processados, devendo a justiça, porque eu sou um cidadão do céu. Você pode querer ser o imitador ou couve, mas o verdadeiro cidadão do céu, a Bíblia diz que os passos de um homem bom é confirmado por Deus. É sério, irmãos. Então o salmista foi lá e fez. Ele foi lá e abriu um ângulo assim, disse para vocês verem, para vocês não acreditar, para vocês não se misturar por aí. Ele disse: Senhor, ele faz uma pergunta para Deus: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem é? Duas perguntas. Aí ele segue: quem é esse tipo de personalidade para habitar em dois lugares que são santos de Deus? O tabernáculo, que era o lugar onde os santos entravam para fazer as suas adorações, e no santo monte de Deus. Por que o monte tornava-se santo? Porque ali se contemplava a glória de Deus, a presença de Deus. Então no versículo 12 ele diz: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Então já viu o falso. O verdadeiro cidadão do céu é aquele que anda em sinceridade, que é a coisa mais difícil de você encontrar nas pessoas é sinceridade. Porque o oposto de sinceridade é mentira, é falso. Sinceridade, irmão, é aquela pessoa que tem um caráter, uma índole, que você pode acreditar que ele está falando a verdade. Porque tem muitas pessoas hoje não, que tem o nome de cristão. Então, o nome de cristão de quê? De pastor, de cantor, de pregador, qualquer um pode ter, não. Agora, a verdade dele é que só o tempo diz. Então, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. O que é praticar a justiça? Você sabe que justificar significa julgar, trazer o julgamento. No sacrifício de Jesus, a gente fomos julgados e fomos absolvidos. Por isso que Paulo diz: nenhuma condenação há segundo o Espírito, porque a lei do Espírito livrou da lei do pecado e da morte.
Então, fomos absolvidos da justiça de Deus. Então, se nós fomos absolvidos, nós agora devemos andar que somos justificados, somos absolvidos. Então as pessoas podem tentar criminar você, acusar você, porque a acusação é uma, mas o que faz com que a acusação prospere é a prova. Então se as pessoas te acusam, mas não tem... Temos um advogado terrível, temos um acusador terrível que é Satanás. E a palavra Satã ou Satanás significa advogado de acusação. É ele que acusa, é ele que usa os seus agentes para acusar. Mas Jesus fez a propiciação pelos nossos pecados, nenhuma condenação há mais para nós. Mas para isso a gente deve andar na justiça. Glória a Deus. E fala verazmente segundo o seu coração. Ou seja, fala a verdade que está no seu coração. E o coração está cheio. Não pode de uma fonte jorrar duas águas, água doce e água salgada. Pode? Não pode. Então a pessoa realmente diz que é o servo de Deus, é o representante do reino de Deus, é o embaixador da paz, mas é um provedor de injustiças, de afrontas, é um provedor de guerras. Ele faz apologia à guerra, ele é promotor de jogar uma pessoa com o coração não tem verdade, só tem mentira. Porque se o coração está cheio de mentira, só sai mentira. Porque do coração provém as saídas da vida. Se o teu coração tem vida em Jesus, ele provém essa vida em Jesus, que é vida santa, é vida regenerada, que foi justificada. Então ele dá aqui as características. Aquele que anda verdadeiramente segundo o seu coração. Agora você, às vezes tem a roupa de crente, isso aqui pega pesado. Tem o cabelo de crente, tem a Bíblia de crente, tem o sapato, mas tem um coração de lobo. O coração é um promotor de tudo que não presta. Induz as pessoas a pecar, induz as pessoas a mentir, joga um contra o outro. Então, quem fala mais forte é o que está dentro do coração. Não é a roupa, não é o cabelo, não. Desculpa essa, aqui. Mês de agosto é o mês do frio e o mês da quaresma apertado. Será que você está falando o que está dentro do teu coração? Porque enganoso é o coração. A roupa não diz o que está dentro do coração, mas o coração diz o que está dentro de você, o que você é. O coração indica o que você é. 10 minutos só. Versículo 3. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Quer difamar? Difamar, então, a gente pode se enquadra no difamar. Mas existe uma coisa muito séria hoje. Parece que as pessoas estão virando bipolar de nada. Como, pastor? Porque uma hora a pessoa fala bem da pessoa, daqui a 10 minutos está falando mal dele. Uma hora a pessoa diz que você presta, daqui a pouco ele diz que você não presta mais. Quer dar um exemplo? Eu tenho que dar esse exemplo, irmão.
assiste esse culto porque eu tenho um compromisso de mostrar a verdade para você. Tem igrejas por aí que você entra dentro dela, se você encher o bolso do pastor de dinheiro, você é um anjo. Se você não der dinheiro ao pastor, você vira um demônio. E aí, pessoal, uma fama terrível. Porque a própria pessoa que te aprova daqui a pouco te derruba. E começa a dizer: essa pessoa não presta, essa pessoa é mau, essa pessoa é terrível, é cruel. Você sabe qual é a característica do verdadeiro amigo? É preciso hoje você ter um discernimento e pedir até sabedoria a Deus para ver quem são os seus amigos. O amigo é esse. O bom amigo é aquele que honra como presente, socorre quando carente e respeita quando ausente. Será que um amigo que senta na mesa contigo, que anda do teu lado, que anda no teu carro, na tua moto, trabalha contigo, ele tem essas características? De te honrar quando tu está presente, de respeitar quando você está ausente, de socorrer quando você está carente. Aquele que não defama com a sua língua. Porque a língua, irmão, ela é importante. Com a língua, você pode apagar o incêndio, mas com a língua você também pode provocar um incêndio. E a língua é tão difícil manusear ela, mas você não consegue dominar a língua. Ô pastor, e qual a importância da língua? A língua faz com que as palavras, o som que ecoa de dentro do coração, passa pelas cordas vocais, e a língua é quem vai dividir as palavras. Ô pastor, o que? Você está doido? Você já viu alguém que tem a língua presa falar? Quem já viu? Se uma pessoa nascer com uma deficiência, Juliana, de a língua presa, ele consegue falar. Mas a língua é solta, a língua, ela forma o eco da palavra, ela consegue fazer com que a pessoa entenda a palavra que você está falando. E essa língua, ela tem ajudado, mas também tem destruído muita gente, porque tem defamado muita gente. Nem faz mal ao seu próximo. Durante o tempo que você está na igreja, carregando a Bíblia, com cabelo branco, com a saia branca, com o paletó, você tem feito mais mal ou mais bem? E quando você faz mal a uma pessoa, você só não faz aquela pessoa, não, você faz a família dele toda. Né? Quando você é um promotor do mal, é aquilo que eu sempre digo, irmão. Quando você arranca uma pessoa da igreja, você não está arrancando só aquela pessoa, não. Você está arrancando a família dele. E a Bíblia diz, o rei Salomão, ele diz assim: tenha muito cuidado com o ímpio, porque ele não dorme enquanto não faz mal. E quem são os ímpios, pastor? É aquele que conhece a verdade e não pratica. Ele é omisso da verdade. Pessoas que dizem: eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Nada melhor do que o diabo para conhecer também. Mas ele pratica? Não pratica. Então, se você conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e usa ela para fazer mal, você é semelhante a quem? Não precisa dizer. Você usar a Bíblia para fazer o mal, estou falando dentro de igreja, pessoa que anda com Bíblia, pessoa que tem um cabelo, tem a roupa, tem um paletó, tem a camisa, tem o sapato de crente, tem a Bíblia de crente, irmão, mas fazendo mal e ainda sai mangando na sua cara, tirando onda com você e jogando até praga. Você é cidadão do céu? Você tem as características de Eliseu? Veja que esse homem é um santo homem de Deus. Veja que essa mulher, aleluia,
aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Não aceita, irmão. Quando vem afrontar o seu próximo, você vai lá e defende ele. Porque tem pessoas que não sabem nem da verdade, e quando a pessoa está tocando a lenha, o fogo na vida das pessoas, ele vai lá e ajuda ainda. Tem uma pessoa, um agente terrível, fazendo mal, colocando fogo na vida do próximo, você pergunta a ele: você tem provas? Não precisa você querer brigar não, querer afrontar ele também não. Você pergunta só para ele: você tem prova? Olha, para ser sério, foi fulano que disse, ele cai fora na hora. Eu vim dizer que foi fulano que disse. Então o que eu vi dizer, o cidadão dos céus não aceita afronta contra o seu próximo. Deus abençoe, irmão. Deus ajude cada um de nós. Deus abençoe você, internauta. Outro dia, Deus, se Ele nos der, a gente continua falando nesse assunto do verdadeiro cidadão dos céus. Vamos agradecer com a pastora em nome de Jesus. Deus abençoe você que esteve conosco online e ao vivo. Amém? Oramos. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua presença, Deus, te adorando em espírito e em verdade. Somos gratos a Ti pelos louvores, pelo ensinamento da Tua palavra, Senhor. Te apresentamos as famílias, os lares, Senhor. Estende as Tuas mãos sobre cada família, sobre cada lar, abençoando, salvando, libertando, Deus, e dando vitória, Pai. Em nome de Jesus, um sono tranquilo, Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares, ó Deus. Vai à nossa frente, desviando toda a seta do mal, cortando os laços, derrubando os muros e abençoando o Teu povo, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a mão de Deus Todo-Poderoso esteja sobre nós. Todos digam amém. Amém. Jesus.